Bom dia a todos. Quero inicialmente cumprimentar a diretora do Parlamento, doutora Patrícia Machado, ao vereador presente aqui conosco, Gino Mariano. Peço para que componha a mesa, vereador, se o senhor se sentir à vontade, pode sentar aqui, tá? Doutor Edson Gomes Assis também, sinta-se à vontade para compor a mesa, doutor. Cumprimentar também nosso palestrante nessa manhã, que possui uma carreira importante como promotor de justiça e professor universitário, doutor Antônio Alberto Machado. Obrigada pela sua presença e por poder contribuir com a nossa Escola do Parlamento. O tema da palestra de hoje é muito importante de ser discutido, principalmente nesses dias atuais, com acesso fácil à informação por meio de mídias digitais. Agora eu vou passar a palavra para a diretora da Escola do Parlamento, doutora Patrícia Machado. Acho que já está aberto, né? Bom dia. Agora acho que ligou. Bom dia a todos e a todas. Senhora presidente dessa Casa de Leis, vereadora Sabrina Colella, vereador Gino Mariano, assessores, assessoras, palestrante, doutor Antônio Alberto Machado e demais presentes. Ao longo deste ano, nós fizemos 11 palestras, além do curso de francês, pela Escola do Parlamento. E, após 9 meses, realizando as palestras de forma virtual, em razão da pandemia da Covid, é com grande alegria que hoje nós retomamos os trabalhos presenciais com a palestra A Democracia na Era das Fake News e Pós-Verdade. Chegamos até aqui trazendo temas atuais e relevantes ao engrandecimento de cada um que participou das palestras. Esse ano teremos mais 2 encontros presenciais e, para 2022, já estamos preparando muitas novidades para vocês. Presidente, uma vez mais agradeço a confiança depositada em mim e espero ter estado à altura das suas expectativas. Muito obrigada e passo a palavra à presidente novamente. Agora eu passo para conduzir a palestra o doutor Antônio Alberto Machado e espero que todos tenham um bom aproveitamento deste conteúdo tão importante que será aplicado aqui hoje. Doutor Antônio, por gentileza. Obrigado. Bom dia a todos e todas. Quero, em primeiro lugar, agradecer à presidência da Casa, vereadora Sabrina Colella, por esse convite tão gentil para tratar de um tema tão importante quanto espinhoso, que é a questão das fake news, a pós-verdade, o convívio delas, o impacto delas na democracia. Agradeço também a Patrícia Machado por ter proposto o meu nome aí na Escola do Parlamento. A presença do meu ex-aluno ali, o doutor Edson Gomes de Assis, foi meu aluno na Unesp de Franca há alguns bons anos, né, Edson? Não vou falar quantos, né? Não convém. A presença do vereador também, Gino Mariano, e na pessoa desses todos mencionados, eu quero cumprimentar todos e todas aqui e agradecer profundamente essa possibilidade de conhecer a tão bela Santana do Parnaíba, que acaba de ser premiada agora, né, ganhou o prêmio, já tinha ganho o prêmio estadual, agora o Prêmio Nacional de Gestão Fiscal e Transparência, o que não é pouca coisa, porque isso tudo diz respeito à austeridade com que se deve lidar com o dinheiro público, né? Gestão fiscal é algo fundamental nesses tempos de penúria fiscal, né? E transparência é algo que diz respeito intimamente à democracia, né? Democracia sem transparência, sem verdade, não é democracia, né? Então, parabéns a todos os... Como é que é o gentílico de Santana do Parnaíba? Santanenses? Parnaibanos. Parabéns a todos os parnaibanos e parnaibanas por essa conquista estadual e agora federal, né? Nacional, isso, federal. E nível nacional, olha, muito bem. Bom, eu queria começar dizendo o seguinte, que essa questão das fake news, da pós-verdade, né, e a relação dela com a democracia é algo assim bastante dramático hoje, né? Então, até por isso eu também parabenizo aqui a Casa, a Escola do Parlamento, por se preocupar com uma questão que diz intimamente com a sobrevivência da democracia, não é apenas o impacto, né? Eu queria também registrar a chegada aí do meu amigo Francisco Roque Festo, o doutor Francisco Roque, que é advogado e nosso amigo de longa data, desde a infância, viu, presidente? Bom,
Hoje há um consenso de que nós vivemos um momento, né, no mundo todo, isso não é uma particularidade do Brasil, um momento delicado, porque nós temos uma epidemia de coronavírus, mas há uma epidemia de fake news também, de mentiras, portanto. Isso não é só uma particularidade do Brasil. Isso, tal como a epidemia do coronavírus, é um momento do mundo todo. A humanidade está enfrentando esse problema, né, da mentira, né, da pós-verdade, da verdade manipulada. Então, há quem diga que este é um momento de falsidade. Então, seria bom que fosse um momento de falsidade, porque é possível que nós estejamos vivendo uma era da falsidade. E isto ganha uma dimensão muito maior e muito mais impactante na vida e nas democracias. É possível que a gente esteja entrando numa era, né, do declínio da verdade, né, numa era da manipulação da verdade, e até, alguns dizem, a títulos de livros com essa desinência, é até da morte da verdade. A gente não sabe onde isso pode dar, né? Um mundo sem verdade, os senhores imaginam? Nós estamos aqui reunidos, os senhores, eu tenho certeza, não saíram de casa para vir aqui ouvir as minhas mentiras, né? A presidente da Câmara não gastou dinheiro, investiu dinheiro público numa palestra, que isso não é gasto, é investimento, para que eu viesse aqui destilar os meus delírios, as minhas fantasias e contar as minhas mentiras. Eu tenho a impressão que nós todos estamos aqui dentro desta sala buscando alguma verdade, a compreensão real, verdadeira da realidade, para nos colocarmos nela, para vivermos nessa realidade. Portanto, a verdade talvez seja como o oxigênio, nós precisamos dela para viver. E os fundadores da democracia norte-americana, que são, por assim dizer, os fundadores da democracia moderna, diziam, olha, sem verdade não há democracia. A ausência da verdade, eles diziam, tolhe a democracia. É preciso que haja verdade. A democracia, ela é o regime da liberdade, da participação popular. Portanto, no rol das liberdades, está inscrita também a liberdade de expressão. Eu posso falar o que eu quiser, eu posso até mentir aqui hoje, né? Nós podemos falar o que quisermos. Só que tem uma questão que é central, é indescartável. Eu posso falar o que eu quiser, a presidente pode falar o que ela quiser, por maior que seja a besteira que eu fale, eu posso falar, ela também pode falar, só que, neste diálogo público, nós temos que buscar uma versão que triunfe sobre a outra, que seja mais verdadeira. Porque se eu ficar com a minha mentira, ela ficar com a dela, ela vai embora com a mentira dela, eu vou embora com a minha, nós não chegamos a uma verdade. Ela fica com a verdade dela, eu fico com a verdade minha, e não há democracia, porque a democracia precisa dessa verdade que é coletiva. Então, é por isso que as fake news, a era da pós-verdade, impacta dramaticamente nas democracias, né? Então, nós falamos, há verdades, muitas verdades, etc. Tudo está relativizado. Pode ser que haja muitas verdades, muitas versões, muitas maneiras de produzir o conhecimento, só que, no debate público, quando nós vamos confrontar as verdades, é preciso que, para uma triunfar sobre a outra, que ela seja a melhor verdade. Que ela seja, por assim dizer, com perdão do pleonasmo, a verdade verdadeira, ou a verdade factual. A verdade que nos convence a todos, ou a maioria, e que leva ao consenso. Nós não podemos sair daqui cada um com a sua verdade. Isso não é democracia, isso é individualismo, né? Então, o que está acontecendo neste momento é que essas muitas verdades e manipuladas, elas impedem o consenso, o encontro, o exercício da democracia. Isso alguns
especialistas, tanto no campo da ciência política, quanto no campo da filosofia, no campo do direito e no campo das novas tecnologias digitais, eles já perceberam, né, que é possível que nós tenhamos várias versões sobre um mesmo fato. Isso é possível. Mas quando nós nos reunimos para praticar a democracia, para exercitar a cidadania, nós precisamos estabelecer o tal do contraditório, né, a argumentação, a persuasão em busca do quê? Se não de uma verdade absoluta, que a gente não sabe se ela existe, né, uma verdade verdadeira, última, irredutível e absoluta. Dizem que tem aquela passagem bíblica, né, em que o Pilatos perguntou para o Jesus Cristo, disse: eu sou a verdade. E o Pilatos perguntou para ela: quid est veritas? O que é a verdade? E consta, né, reza a lenda que o Pilatos fez a pergunta, mas virou as costas, não esperou a resposta de Jesus Cristo. Então a humanidade estaria eternamente condenada a buscar a verdade sem encontrá-la. Isto é uma passagem bíblica, uma metáfora impressionante. Só que nós devemos raciocinar assim: podemos até não encontrar a verdade absoluta, irredutível, última, permanente, indiscutível, mas devemos buscar a verdade. Isso é um processo ético, né, de busca da verdade. O contraditório é uma boa maneira de buscar a verdade, né? O processo argumentativo, o confronto das verdades, a dialética das versões é importante para buscar a verdade, com respeito mútuo, etc., mas sempre sabendo, não existe uma verdade para cada um de nós. Tem uma verdade consensual, tem uma verdade eticamente construída, né? Então é isso que as democracias precisam fazer para a sobrevivência da própria democracia. A morte da verdade, dizem, será a morte da democracia, pode ser a guerra de todos contra todos. Então, neste momento, a gente está vivendo um momento delicado, ameaçado pelas tais pós-verdades e pelas fake news, porque ele ameaça não só o valor verdade, o valor credibilidade das instituições, mas ameaça a democracia como um todo, né? E os maiores interessados e os que mais disseminam fake news e pós-verdades são, ou vamos chamar de fake news como um elemento da era da pós-verdade, os que mais disseminam as fake news são os inimigos da democracia. Isto não é por acaso. Eu estou falando, tenho de falar aos senhores, é o que eu penso, eu estou falando da ascensão da extrema-direita no mundo, que é inimiga declarada da democracia e que é aquela que manipula com muito mais competência a mentira, a pós-verdade ou as fake news. Não é por acaso que haja este vínculo, né, íntimo entre ascensão da extrema-direita e fake news e ameaça à democracia. Vejam por aí nas prateleiras das livrarias quantos livros estão hoje refletindo sobre a morte da democracia, o fim da democracia, como morre a democracia. Todos esses livros remetem para esse fenômeno das fake news, nas tecnologias digitais, etc. Então, isso não é por acaso. Então, acho que é importante essa iniciativa que vocês tiveram, né, de discutir sobre fake news, e é algo que revela que vocês estão preocupados com a verdade, que é um valor positivo, mas estão preocupados com a democracia. Estão preocupados em superar as ameaças à democracia e consolidar a democracia. Então, um tema como esse revela que a escola e o público que aqui está tem esta preocupação. Estar preocupado com a verdade é eticamente uma atitude superior, louvável, mas vai além, estão preocupados com o espaço público, com a credibilidade das instituições, com a democracia, com a dignidade da pessoa, né? Então, eu acho que é interessante a gente começar, como diz o caipira lá perto de Ribeirão Preto, que é minha terra, começar pelo começo, né? E a gente poderia começar perguntando assim: o que é fake news? O que é que eu designo com essa locução, fake news? O que eu estou querendo dizer? Tem uma narrativa que é meio traiçoeira. Eu acho que a gente tem que, de cara, espantar essa narrativa para tentar se aproximar da ideia real de fake news. Veja, eu digo, se aproximar, né? Eu não tenho aquela pretensão de me apropriar de uma verdade
e impor a verdade, evidentemente. Nós estamos aqui no debate, eu vou falar um pouco, e depois, com muita curiosidade, eu quero ouvi-los também, para ajudar a gente a chegar a uma verdade, né? Por isso, até vou fazer uma palestra bem enxuta, para poder ouvi-los e depois, na dialética das perguntas, poder esclarecer alguma coisa a mais. Tem uma narrativa que diz que fake news sempre existiu. Fake news não tinha internet, mas a mentira na política, no espaço público, sempre existiu. O engano, a traição, portanto, a manipulação da verdade. Isso sempre aconteceu, não é novo. É que agora tem internet, então a fake news corre mais rápido. Não é verdade isto, tá? Não é que não seja verdade, isso não define fake news. Tá? Fake news precisa, por isso que nós estamos aqui num processo de discussão, para ir definindo, não é impor uma definição. Então, o que eu vou fazer aqui é apresentar aos senhores alguns elementos da ideia de fake news, para que a gente possa amarrar e até acrescentar outros, né? Não vou dizer, ó, fake news é isso, está aqui a definição. Eu não gosto de definições, até por causa da palavra. Definição é uma coisa definitiva, e definitiva eu não sei se tem no mundo alguma coisa que seja definitiva. Então, vamos buscar esses elementos. O primeiro elemento da fake news, né, que tem um parentesco com a mentira, essa mentira tradicional, com a falsidade que sempre houve. Claro, sempre houve falsidade nas relações pessoais e até nas relações públicas, nas relações coletivas. Isso ninguém está negando. Acontece que as fake news têm uma característica que a mentira tradicional, a falsidade tradicional não tem. A fake news se parece com a verdade. Ela parte de alguns elementos que podem ser verdadeiros, que tem um fundo de verdade. Por isso que ela é impressionante, ela pega muita gente. Então, você parte de um fato verdadeiro, olha o gestual que eu vou usar. Você encobre um lado daquele fato verdadeiro, tá? Aí você descobre o outro lado, você abre a frente do fato verdadeiro, esconde a parte de trás, depois abre a parte de trás, esconde a parte da frente. Você está, olha o que eu estou fazendo com a mão, manipulando um fato verdadeiro. Você está a minha mão está demonstrando que eu estou diante de um fato que tem uma verdade factual, mas eu estou com a minha mão mexendo nele. Ele pode ter uma aparência, um quê de verdade, mas ele está manipulado. Isso é uma primeira característica da fake news. A segunda característica das fake news é uma coisa que a extrema-direita percebeu logo cedo, e as duas grandes experiências citadas no mundo foram a experiência do Brexit na Inglaterra e a eleição do Trump nos Estados Unidos, e foi uma experiência desenvolvida naquela empresa Cambridge Analytica, que interferiu nesses dois processos políticos, e grandes magnatas da internet perceberam isso muito cedo. É importante lembrar sempre dois nomes, o mundo não pode esquecer esses dois nomes nocivos para a democracia, que é o Robert Mercer e o Steve Bannon, que foi o assessor, este último, do Donald Trump, e o Mercer foi quem financiou as fake news que elegeram Donald Trump, e que influenciaram na saída da Inglaterra da União Europeia. Esses dois magnatas riquíssimos perceberam uma coisa: a informação que chega às pessoas, antigamente chegava para a gente pelo rádio, chegava pela TV, chegava pelos jornais, chegava pelas revistas, e hoje chega também pelas tecnologias digitais. Eles perceberam o seguinte, isso é estudado cientificamente por eles: a informação que nós recebemos, você já ligou o celular, hoje já recebeu informação que eu sei, né? Você já teve acesso a alguma forma de informação. Alguém lê o jornal de manhã, hoje praticamente está virando um dinossauro, assim, quem lê jornal de manhã, jornal impresso, né? Mas você já leu o jornal digital hoje, entrou lá no site que você costuma entrar, você já recebeu a informação. O que eles perceberam é o seguinte: a informação que a gente recebe
é um fenômeno emocional, não é um fenômeno puramente intelectual. Então, quando você estiver lendo o seu site, como mecanismo de defesa, se lembre, essas notícias que estão me chegando, elas estão atingindo as minhas emoções, os meus sentimentos, não apenas o meu intelecto, o meu raciocínio. Levanta a mão aqui, quem que não teve um dia que, pá, acordou, ligou o celular e levantou azedo da cama, brabo, ou feliz. Então, os caras perceberam, olha, informação não é como era antigamente, se é que era, não é um fenômeno puramente intelectual, ele é, sobretudo, emocional. Então, perceberam o quê? Podemos mexer com as emoções das pessoas. Se podemos mexer com as emoções das pessoas, eu posso levar a pessoa para cá e levar para lá. Eu posso influenciar comercialmente, ou mercantilistamente, nem sei se tem essa palavra, ou influenciar as escolhas da pessoa no mercado, tal como eu posso influenciar processos políticos de escolha. E, portanto, nessa segunda vertente, se impacta a democracia. Eu posso influenciar a pessoa no que ela vai consumir, eu posso influenciar no que a pessoa prefere, eu posso influenciar na roupa dela, eu posso influenciar nos adornos que ela usa, no perfume que ela usa, sapato que ela compra, e posso influenciar na decisão política dela. Porque eu vou mexer onde? Não é no simples convencimento intelectual, é na emoção. E quais as duas emoções mais bem trabalhadas ou mais intensamente trabalhadas na difusão das fake news? Raiva e medo. Você já pensou um mundo influenciado, governado, orientado por esses dois elementos, raiva e medo? O Trump vai construir um muro na divisa do México por medo que os mexicanos invadam os Estados Unidos. E, portanto, os mexicanos é alguém que me dá raiva. Isso é uma coisa poderosa. Eles perceberam que esse tipo de notícia que manipula a emoção, sobretudo medo e raiva, manipula também a alegria, não é? Você fica alegre quando recebe uma notícia, tanto quanto você fica triste, não é? Aí, uma terceira coisa foi também assim claramente percebida, né? Se eu posso manipular as emoções, posso manipular o medo e posso manipular a raiva, eu posso direcionar essas coisas. Eu posso dizer de quem você deve ter medo e de quem você deve ter raiva. Quem deve ser destruído e quem está do seu lado. Eu posso, portanto, formar tribos. A gente chama de bolhas hoje. E, portanto, eu posso, aí agora utilizando o Big Data, né, e os algoritmos, eu posso segmentar a informação, mandar essa informação para essa bolha e essa outra informação para outra bolha. E o que eu faço? Eu sei o que uma bolha quer ler. Eu mando o que ela quer ler e reforço a crença dela, a convicção dela. Eu sei do que aquela bolha tem medo, eu mando a ameaça para ela. E com a outra bolha, idem. O que acontece? Você vai acirrando a tal da polarização, ou da tribalização. E isto manipula o ódio, o medo, e pode levar à guerra. Veja, a guerra do Iraque. A guerra do Iraque é uma das maiores vergonhas da humanidade. Não deu para contar os mortos na intervenção dos Estados Unidos no Iraque. Uns dizem que foram 600 mil, 40% eram crianças, velhos e mulheres grávidas, inclusive, porque a guerra foi uma guerra contra a população civil. Outros dizem que morreram 1 milhão. Por quê? Por uma questão ideológica e por fake news, que não apuraram a realidade de que não havia no Iraque arma química nenhuma. E a mídia norte-americana entrou a reforçar essa ideia que precisava destruir o Saddam Hussein, porque ele tinha arma química que destruiria o mundo, e era tudo mentira. O batonier da mídia americana, não me ocorre agora o nome dele, mas o grande magnata, digamos assim, o Roberto Marinho deles, foi a público dizer, na cobertura da guerra do Iraque, antes e depois da guerra, erramos em tudo. Mas não adianta mais, morreu 1 milhão de pessoas. Não tem
precedente uma coisa dessa. Aí você tem, então, um mundo que acirra a polarização, e com isso acirra o ódio. Você não tem mais um adversário político, você tem um inimigo, ele precisa ser destruído. Ele não tem que ser disputado, você tem que destruir o inimigo. Essa característica das fake news, eu pessoalmente, particularmente, acho que é a grande característica da fake news, que difere dos outros processos de manipulação, dos outros tipos de falsidade, da mentira tradicional. Essa de manipular a emoção. É perverso. Portanto, nós todos, quando ligamos o celular, o tablet, o computador, nós deveríamos ligar assim, desconfiados, porque o seu algoritmo, por meio do Big Data, já está na mão deles. Você vai receber notícias que reforçam as suas crenças e notícias que você quer receber. E do seu adversário você vai receber notícias todas negativas. Isso vai aumentando o ódio. Então, acho que a grande característica da fake news, que impacta a nossa vida, impacta o nosso intelecto, mas até as nossas emoções, o nível de consumo de Rivotril, de depressão, de ansiedade no mundo explodiu. Que abala as nossas certezas, é um dos efeitos das fake news que a gente não consegue mensurar. Onde é que isso está impactando? Agora, o que fica claro é que a democracia está se esvaindo, e que é o que mais nos interessa aqui. No mundo, você vê a eleição do Trump, os norte-americanos perceberam isso, deram um cavalo de pau, saíram do Trump, não reelegeram o Trump, mas em boa parte do mundo as fake news manipuladas pelos magnatas das grandes corporações digitais, as fake news continuam fazendo os nossos medos e os nossos anseios, governando os nossos sonhos. Portanto, essa é a grande característica da fake news. Uma outra característica é que a fake news ela encontrou um meio muito fértil para correr, que é o meio digital, que até os anos 90, portanto, última década do século XX, não existia. A popularização das fake news, da internet, ocorreu dos anos 90 para cá, e foi progressivamente, numa velocidade muito grande. Nós chegamos hoje a números absurdos de uso das tecnologias digitais, seja para se informar, para se comunicar, etc., para se divertir, mas isso se popularizou, portanto, no século XXI. Uma característica das fake news é que ela é um fenômeno do século XXI. Ela é um fenômeno intimamente ligado ao desenvolvimento das tecnologias da informação. E agora, dizem, vamos dar um salto com a inteligência artificial, para que essas que podem potencializar o efeito nocivo das fake news. Por exemplo, a criação, nós já estamos vivendo isso, a criação dos robôs. Os robôs, sem que haja uma intervenção do homem, eles sabem o que você quer, sabem a notícia que você quer, manipulam a notícia e mandam para você, sem que ninguém saiba que o robô está fazendo isso. Isso é obra da inteligência artificial, isso está acontecendo com a gente, as máquinas estão fazendo isso com a gente. Isso é importante saber. Para nós superarmos o inimigo, o adversário, nós precisamos conhecer o adversário. Por isso que uma reunião como essa, com a preocupação de conhecer fake news, é uma reunião que eu diria assim, defensiva, de autodefesa, porque isso de fato ocorre. E a repetição da fake news é a grande arma dela. Ou seja, você lembra que aquela frase do ministro do Hitler, uma mentira repetida indefinidamente acaba sendo, não é virando verdade, ela acaba sendo tomada como verdade. Portanto, é a nossa emoção que toma aquilo. O fato é o mesmo. A nossa emoção é que transforma aquilo de mentira em verdade. Por isso que eles vão perceber, olha, a informação ela é essencialmente emocional. E essa repetição, a inculcação diária das fake news, ou seja, verdades mentiras com aparência de verdade manipulada, é um estrago danado. Aí era um momento importante, me avise aí, eu acho que eu já devo ir me encaminhando para o encerramento, para a gente debater, porque quando eu começo a falar isso daí, começa...
Aí eu me permito, nesse momento, lembrar que é importante a leitura ou releitura daquele livro, 1984, do George Orwell, em que ele fala lá no livro, os senhores se lembram, tem lá o que ele chamou de teletela. Em cada casa tinha um televisor. Hoje é assustador. Ele previu que isso aconteceria em 1984, né? 25 anos depois, nós não temos uma televisão em cada casa. Nós temos uma teletela em cada bolso. E tem gente que tem mais de uma teletela no bolso. Isso é uma coisa assustadora. O George Orwell afirmou, olha, vamos rever a história, recontar a história, lá pelo grande irmão no Estado totalitário. O que está acontecendo, por exemplo, no Brasil? Não querem recontar para você a história do golpe de 1964? Não querem transformar o golpe e a ditadura num movimento? E mais, vamos falsificar, a humanidade ainda vai falsificar a ciência. Nós temos fake news no campo político, mas temos fake news no campo da ciência. Tem cientista produzindo, pesquisando, para provar para você que não há nenhuma ameaça climática na Terra. Tem cientista produzindo, publicando, para provar para você que as vacinas são nocivas aos seres humanos. E crescem os movimentos anti-vacina, crescem os movimentos anticlima, crescem os movimentos anti-história verdadeira. Quer dizer, esparrama a mentira, até no campo científico. Você tem médico, vocês têm algum médico aqui, se tiver, me perdoe. Você tem médico que sabe que as vacinas são o futuro da medicina. E agora a epidemia do coronavírus mostrou isso. E são contra a vacina. Você tem médico que é a favor da vacina antitétano, da vacina antivaríola, mas da Covid não. Você fala, mas gente, me explica um negócio desse. O que é isto? Os mais sofisticados, explicações mais sofisticadas, eu não pretendo entrar nisso aqui, não é o momento, que vão até evocar os ensinamentos de Freud, dizem que o homem, nós todos, temos a necessidade de pertencimento, de pertencer a um grupo, ou, aquilo que eu disse no início, de pertencer a uma tribo. E somos capazes de morrer por causa da tribo. E por que não seríamos capazes de negar a verdade? Se somos capazes até de nos sacrificar por causa da tribo, para pertencer àquela tribo. E o Brasil está vivendo um momento perigoso de tribalização, pior, né, de polarização, que permite com que pessoas que tenham uma formação intelectual privilegiada sustentem absurdos com relação à política, com relação à ciência, com relação à vacina, com relação ao clima, com relação ao fato da Terra ser redonda ou ser plana. Absurdos assustadores. Você vai dizer, mas como que essa cabeça está pensando uma coisa dessa? Ela precisa antes pertencer ao grupo que pensa isso, precisa se reafirmar como pertencente àquele grupo, mesmo que ela tenha que sacrificar essa evidência, que até então para ela era tranquila. Isto acontece, é um fenômeno psíquico, é um fenômeno psicanalítico, é um fenômeno do subconsciente. Vicioso, né? Isso, vicioso. O Freud explicava isto. Essa necessidade de pertencimento é perigoso. Você nega as suas verdades, você nega a evidência, você nega a ciência, você nega os fatos, porque você precisa pertencer àquele grupo. Vou dar um exemplo que fala por todos. O Trump espalhou a mentira de que o Obama havia nascido num país, fora dos Estados Unidos, num país árabe. Ele não era americano. 44% dos americanos acreditaram nisso. Tem os neutros e outro tanto não acreditou. O Obama foi para a imprensa, foi para a mídia, apresentou sua certidão de nascimento. Não contente, ele foi lá no hospital onde ele nasceu, no Havaí, pegou os registros da maternidade,
publicou. Os 44% que acreditavam que ele era nascido num país árabe, caíram para 33%, ficou alto ainda, concorda? O homem vai lá e mostra a certidão, mostra os relatórios médicos, não tem jeito de provar mais do que isso, né? Ele caiu para 33%, ainda está alto quem acreditava nessa mentira. Com 6 meses, voltou para 44%. Como é que você explica isso? Qual a explicação? A explicação é a seguinte: os 44 que acreditam que o Obama não nasceu nos Estados Unidos são simpatizantes do Partido Republicano. Portanto, eles pertencem àquele grupo. E eles só se enxergam no mundo, se sentem bem, seguros, pertencendo àquela tribo. Mesmo que o Obama nasceu nos Estados Unidos, eu vou acreditar. Não é falar, a pessoa não está mentindo, ela está acreditando que, por alguma razão, os documentos do Obama não servem e o Obama nasceu fora dos Estados Unidos. Ela precisa ter necessidade psicológica de pertencer àquele grupo que sustenta isso. Isso é assustador e comprova que a informação é emocional, que ela manipula a emoção e manipula esses sentimentos atávicos, como o sentimento do medo e o sentimento do ódio. Então, veja, se a democracia sobrevive só com a verdade, você imagine, num cenário desse, de forte disseminação da mentira, das fake news, da pós-verdade manipulada, você imagina o grau de risco a que está submetida a nossa democracia. Bom, sinto que devo encerrar, eu vou encerrar falando um pouquinho do Brasil. Esse negócio entrou aqui com tudo em 2016, tá? Essa disseminação de fake news no campo dos processos políticos. Não por acaso foi o ano em que o Trump se elegeu nos Estados Unidos. Então, aquela votação do Brexit, a eleição do Narendra Modi na Índia, do Viktor Orbán na Hungria, do Bolsonaro no Brasil, que viria a se eleger em 88, e do Trump nos Estados Unidos, foram eleições, hoje comprovadamente manipuladas por fake news, que, ia me esquecendo de uma característica da fake news, mas vou concluir, que marcaram essa, digamos assim, era da intervenção das fake news, da falsidade nos processos políticos. Vou voltar um pouquinho, ia me esquecendo de uma característica importante da fake news, que não é só a verdade, a mentira antiga, a falsidade, a traição, etc. As fake news têm a finalidade de destruir reputação. Elas, você vê aquelas coisas que disseram do Haddad, não vou entrar na questão do Haddad, porque é muito ideológica, Haddad, Bolsonaro, a nossa intenção é fazer uma discussão aqui, digamos assim, uma discussão livre de interferências ideológicas e preferências, né? Veja aquelas mamadeiras de piroca, que tinha um monte de coisa, o kit gay, etc., para destruir a reputação do rapaz, né? E assim, com outras fake news, em outros contextos, que visam descaracterizar a autoridade acadêmica de algum cientista que está comprometido com a verdade, descaracterizar o político adversário, né, destruir a reputação dele. Quer dizer, as fake news têm uma finalidade perversa, dolosamente perversa, não é uma consequência natural, né? E isto é uma característica forte dela. A mentira sempre tem a finalidade de falsear a verdade e tal, e até de, por exemplo, caluniar uma pessoa e tal, mas não é destruir a reputação da pessoa. Você pode atingir a reputação, mas é destruir, aniquilar, ou seja, aquilo que eles chamam de cancelamento, cultura do cancelamento. Pode ser irreversível. Irreversível, cancelamento definitivo, é a cultura do apagamento. Isso é uma característica das fake news, a gente tem que se defender disso. Bom, como eu disse, eu estava querendo pôr um pé no Brasil, né? E eu vou encerrar com isso, para ouvi-los, evidentemente, com muito interesse, muita curiosidade. Em 2018, o Tribunal Superior Eleitoral acabou de reconhecer agora, houve
fake news na eleição do Bolsonaro. Isso não sou eu que estou dizendo, não são preferências ideológicas. Isso é investigação jornalística e agora a Justiça disse, houve. Bom, então por que não caça a chapa Bolsonaro-Mourão? Não sei, tem que perguntar para os caras do TSE. O que eles disseram é isso está provado e disseram, se ocorrer de novo, nós vamos caçar. Porque agora a interpretação do artigo 22 da Lei de Inelegibilidade é a seguinte, disparos segmentados, em massa, etc., de fake news, pode significar duas coisas. Abuso do poder econômico, o doutor Francisco Roque está concordando comigo ali, o abuso do poder econômico, porque isso tudo é impulsionado, isso tem custo, né? E desvio do uso da informação por meio da tecnologia digital e da cassação. Você vê que o TSE está sentindo a necessidade de fazer o enfrentamento das fake news agora para 22. Ele está mostrando o quê? Ele não caçou, mas mostrou as garras, os dentes. Por que não caçou? Não sei, deve ser consideração de conveniência política, o Bolsonaro está no último ano, vai tumultuar o processo político, eu não estou dizendo que eu concordo com o TSE. Tá? Se eu fosse um legalista que tem amor à letra da lei e que, portanto, defende a legalidade, ele pega a decisão do TSE, ele fica apavorado, porque toda a fundamentação dos votos dos ministros era para caçar a chapa. Só que a decisão era para não caçar. Então, quer dizer, a fundamentação é houve fake news, interferiu no processo político. Isso é ilegal, isso dá cassação, mas eu não caço. Por que não caçou? Por essas considerações políticas, talvez. Não vou me meter nisso, né? Não, é uma coisa um pouco mais complexa, se está certo, se está errado. Né? Não é que seja tão complexa, não é tão complexa, mas não é o nosso tema aqui. O que é o nosso tema aqui é que o TSE agora mandou o recado, ó, fake news, o disparo em massa, com manipulação da verdade, é abuso do poder econômico e é desvio no uso da informação via novas tecnologias. Então, para 2022, precisa ver o que vai acontecer. Né? O TSE mostrou as garras e disse, vamos caçar. Esse ano fomos pegos de surpresa. E é verdade, esse elemento de surpresa ocorreu. Né? Você vê que a Folha de São Paulo fez uma investigação lá e entregou tudo para a Justiça. Está aqui, ó. E teve mais, gente que financiou isto, empresários como aquele homem da Van, disseram publicamente, ainda a certeza da impunidade era tão grande, e ainda não havia uma clareza como há hoje, eles chegaram a dizer publicamente, em veículos de comunicação de massa, eu dei 12 milhões, eu dei tanto, como que se jactando de ter interferido no processo político. Quer dizer, uma certeza de impunidade enorme. Isso ficou confesso, não foi só a investigação da jornalista lá da Folha. Aí o TSE prosseguiu na investigação e concluiu. Houve esta interferência no processo político, essa anomalia, é caso de cassação, mas nós só vamos caçar se acontecer no futuro. É boa essa decisão nesse sentido. Né? É uma maneira de enfrentar as fake news. Mas como há fake news em todo o espaço, né? No espaço científico, no espaço do ensino da história, no espaço das lutas em defesa do meio ambiente, você viu, o presidente vai lá fora e diz, ó, a Amazônia não tá sendo queimada, não. Mata úmida não pega fogo. E quando pega um foguinho lá, foi índio que pôs. Não dá para fazer isso, cara, lá fora. Entendeu? E aí o grupo, né, que apoia, quer ouvir isso, quer que seja assim. Ele quer que a realidade seja essa. Mas não é. Só tem esse detalhe, não é. Mas ele quer, portanto, ele se alinha a essas ideias, né? Essas afirmações estapafúrdias. Olha, o que fez refluir a pandemia no Brasil? O avanço da vacina, no Brasil e no mundo. E até agora você tem gente que diz, olha, a vacina causa isso, causa aquilo, não se vacinou. Nos Estados Unidos a taxa é alta dos que não se vacinaram. Pode ter certeza que pertence à bolha ou à tribo do Trump, a maioria, se fizer uma pesquisa.
porque é aquele grupo que tem que sustentar que vacina não. E assim na Alemanha. Né? Você vê que o movimento antivacina na Alemanha é constituído por pessoas extremamente conservadoras, reacionárias e até de extrema-direita. Essa vinculação com a extrema-direita, ela é sintomática e a gente deveria pensar nela todo dia. Entendeu? Porque isso é um risco. Né? Bom, eu vou me encaminhar para a conclusão, né, dizendo que eu acho importante que o TSE tome uma atitude como essa, é muito importante. Eu acho importante que a mídia, a mainstream média, né, a mídia tradicional, cumpra o seu papel, como cumpriu nessa investigação da Patrícia Mello, da Folha de São Paulo, que foi lá para o processo das fake news. Eu acho importante que as instituições tenham esse compromisso de combater as fake news, mas eu acho que é igualmente importante que cada um de nós, os cidadãos, as cidadãs, tenhamos também esse compromisso de filtrar as informações, de checar as informações, de saber que estão mexendo via Big Data e algoritmo nas nossas emoções. Isso é uma manipulação covarde, porque ela é insidiosa, sorrateira, silenciosa e cotidiana. Isso pode nos transformar, assim, aniquilar a nossa cidadania, aniquilar a soberania popular, a soberania do voto. Já tem muitas ameaças à nossa democracia. A extrema financiarização dos processos políticos, da democracia liberal, burguesa, do capitalismo, uma distorção difícil de corrigir. Nós sabemos hoje, né, não somos inocentes aqui, eleições podem ser compradas, eleições podem ser financiadas, desde o cabo eleitoral lá embaixo até lá em cima. Isso é uma ameaça já grande que nós temos de combater. Não bastasse isso, vem agora essa epidemia de fake news, distorcendo a vontade popular, distorcendo, portanto, a soberania do voto, distorcendo não só a nossa visão intelectual, as nossas análises intelectuais, mas distorcendo a nossa vontade. Isso é um fenômeno psíquico. Então, acho que cada cidadão, cada cidadã também tem a tarefa de se posicionar, filtrando informações, checando informações, sabendo, sobretudo, como é que as fake news atuam sobre nós, para realizar uma autodefesa que é no limite, e na somatória, uma defesa das instituições, uma defesa da democracia. Eu acho que esse é um grande mal do século XXI, veio junto com as tecnologias da informação, é um ônus, é um efeito colateral que veio, não adianta negar, mas nós temos como reagir, e eu, pessimista e, ao mesmo tempo, otimista que sou, acho que nós vamos vencer mais esse fenômeno das trevas, né, do obscurantismo. Eu acho, né, a Bíblia diz lá, né, a verdade sempre triunfará uma hora. Então, se nós estamos do lado da verdade, eu acho que nós estamos do lado certo da história, e eu acho que a gente vai vencer. Doutor, foi totalmente esclarecedor, pelo menos para mim. Eu fiz alguns apontamentos aqui, concordando 99% das suas colocações. Eu estava, por coincidência, discutindo isso com meu pai ontem, inclusive, né? Da questão da manipulação de emoções. Quando você pega hoje, e isso é nítido, que isso ajudou a disseminar pelas plataformas digitais, pela facilidade do smartphone, aquela coisa toda. Você abre uma notícia, seja de qualquer segmento, mas a gente discute mais o âmbito político, né? Porque a gente está acompanhando a situação do país, enfim, esfera nacional, estadual, municipal, o que seja. O cidadão é um círculo tão vicioso que ele abre a notícia, ele vê o título, ele é tomado por uma emoção e ele sequer perde 5, 10, 15 segundos, 1 minuto para apurar aquilo, absorver, raciocinar, antes de propagar aquilo para frente. Sim. Então, isso está virando, é assustador, está tudo robotizado, o ser humano, o cérebro está conduzido como se fosse um robô. Né? De fato, que nem o doutor falou, mundialmente falando, nós nos tornamos... não generalizando, claro, mas quase que generalizando, independente do segmento, não só político, mas cientificamente, enfim, robôs. Se a gente não se
ter o autocontrole de filtrar, como o doutor falou, antes de ter aquela explosão que é natural do ser humano, que a gente está, pelo momento que vivemos mundialmente, desde financeiramente falando, de todas as esferas, segmentos, com os nervos à flor da pele, a gente não souber ter o autocontrole, filtrar, respirar, falar, deixa eu apurar isso, antes de propagar, nós, cidadãos, estamos deixando de exercer o nosso dever e disseminando o ódio e o medo para dentro de casa, para a sociedade em que vivemos, nossos vizinhos, enfim. Então, coincidentemente, eu estava discutindo isso ontem com meu pai. Meu pai falou exatamente isso. Ele falou, Sabrina, analisa a emoção. Então, quando você abre ali, você... Né, o cidadão ele já leva um choque, já repassa, você viu isso, você viu aquilo. Abre, leia, filtra, checa. Aí eu pego um gancho também, numa parte das suas colocações, que a imprensa também ela está viciosa. Eu não vou entrar no mérito, o posicionamento se extrema-direita, extrema esquerda ou centro, não importa. Ela também está nesse círculo vicioso de mera falsidade, porque hoje o que você mais tem de dificuldade é encontrar um canal e um meio de comunicação verdadeiro. Talvez é aquilo que o doutor colocou, não vamos ter nunca a verdade verdadeira, né? Se é que há alguma verdade verdadeira no mundo, independente do tema que estamos discutindo. Mas a imprensa também está ajudando muito a robotizar para essa polarização e essa formação de tribos. Né? Então, mundialmente falando, é assustador isso. Eu não sei onde o ser humano vai parar como um todo. Não sei qual vai ser o fim, ou o início, ou a continuidade de uma era, se continuar nesse mecanismo. Né? E, falando aí do artigo 22, da inelegibilidade, da questão dos fake news, eu acho fantástico isso, mas eu também queria agregar a minha opinião. Não entro no mérito em que da minha ideologia partidária, enfim, mas eu faço votos que assim seja para independente dos lados, que o ST ela vá para cima, o STF, enfim, vá para cima e faça-se cumprir a questão do fake news, para independente de quem está sentado, ou seja lado direito, esquerdo, não importa, porque a gente vê muito também um peso duas medidas. Olha só, eu coloquei, existe o artigo, eu sei que é independente de posição partidária. Eu sei que isso foi o abuso das plataformas digitais, disseminação, uso indevido de imagem, aquela coisa toda, mas eu não caso. Mas tem aqueles motivos que a gente não vai entrar aqui, que não é o mérito da discussão, que são complexos ou não tão complexos, mas eu faço jus que isso, eu faço votos que isso seja para o ano que vem, já, o quão antes isso se aplique, independente do lado da posição partidária. Ideológica. Jurídica. Entendeu? Que é aquilo que nós estávamos até comentando um pouco lá atrás, né? Os poderes saibam quais são as suas devidas posições de interferências e execuções, né? Cada um tem as suas atribuições, e que se aplique, juridicamente falando, independente do lado partidário. E a imprensa também, eu tenho... porque, se não for se a gente não acreditar em algo e ter esperança, a gente para de viver, né? Então, como um todo, que também a imprensa ela ajude a... Não é desmistificar, não estou achando a palavra agora, a desmecanizar, se é que, né, vamos colocar assim, entre aspas, a tirar esse mecanismo, esse vício de impor, de fazer uma lavagem cerebral, porque as plataformas digitais, assim, mexendo nos logaritmos, nas emoções do cidadão como um todo, ajudam a potencializar isso e a formar tribos do ódio e do medo.
E a imprensa potencializa isso também. Reforça. Né? Reforça. Então, a imprensa ela tem um peso e uma responsabilidade, uma importância absurda em cima disso, uma responsabilidade muito grande. E que eu também faço votos aí que filtre e que apareça e que tenhamos cada vez mais transparência e que trabalhemos com a verdade, né? Para não formar da população mundial meros robôs. Eu acho que é isso aí. Eu agradeço pela presença, pelo conteúdo, adorei. Por mim, aqui eu ficaria com o doutor aí mais umas 2, 3 horas. Acredito que tenha sido também de grande valia para todos aqui que estão assistindo. E fica o meu pedido. E assim eu também estou aprendendo a me doutrinar, a controlar as emoções. Quando você pega, independente se é através de mídia digital, ou num jornal, ou televisiva, enfim, aprenda a controlar as emoções, a filtrar, a raciocinar, porque, de fato, está assustador. Aquilo que o doutor falou, nós vemos personalidades e pessoas num grau de intelecto absurdo, forçando algo, né? E a gente está virando num círculo vicioso. A gente, daqui a pouco, não sabe o que é certo e errado. A gente está indo na onda, e não é assim. A verdade sempre tem que prevalecer, o bom senso e o raciocínio, né? Eu acho que é isso aí. Eu queria abrir um pouquinho para a plateia, se alguém tem alguma dúvida, algum questionamento. Presidente, só um minutinho. Dentro disso que a senhora falou, acho que é importante lembrar, quando seu pai fala, controla a emoção, eu acho que ele está tocando na questão fundamental das fake news. Se eu quisesse resumir tudo que eu falei numa frase hoje aqui, para a gente pensar, não é para acreditar, é que informação é emoção. Tá? Então, quando seu pai fala isso, controle a emoção, ele já andou lendo alguma coisa a respeito disso. Informação não é só um fenômeno intelectual que você recebe para melhorar sua compreensão do mundo, não. Um fenômeno sensitivo, um fenômeno psíquico. Isto acho que a gente podia botar na cabeça. Agora, essa disseminação por pessoas, 3 coisas eu queria falar sobre o que a senhora provocou em boa hora. Essa disseminação por bots, por robôs, né, por máquina, ela é a disseminação em massa, ilegal, etc. Nós já sabemos disso, mas tem a disseminação orgânica, feita por nós. E quando a pessoa recebe a notícia, que ela falou, a pessoa passa a notícia adiante, ela, às vezes, passa, como a presidente falou, mecanicamente, como se fosse um bolts. Conscientemente, E como se ela fosse a máquina. Então, quando que o cara passa? O cara passa quando ele vê aquela notícia superficialmente, ele fala, eu acredito, passei. Ele passa quando ele fala, não é, acho que não é verdade, mas pode ser, passei. Ele vê que é mais ou menos verdade, tem muita coisa verdadeira, tem mentira, passa. E aquela que ele vê que é mentira, ele fala assim, eu vou passar porque a minha turma vai gostar. Tá? Então passa tudo, a gente passa tudo, não precisa nem ter bots. Essa disseminação orgânica das fake news, veja como ela também trabalha a emoção nossa. Entendeu? Não é só o intelecto. É uma lavagem cerebral que fizeram. E por isso que a sensação é de lavagem cerebral. É um fenômeno insidioso, silencioso, que a gente precisa estar pronto para enfrentar isso. E a última coisa que a senhora me fez lembrar é que eu chamei a atenção da responsabilidade das instituições, o Poder Judiciário, as instituições encarregadas de interpretar e aplicar a lei nos processos eleitorais. Chamei a atenção da mídia, a responsabilidade da mídia em combater fake news, que ela não está cumprindo bem, né? Até agora, esperemos que isso mude. Chamei a responsabilidade de todos nós, mas eu esqueci de falar da responsabilidade das plataformas. As plataformas precisam ter uma atuação aí, tal como a mídia tradicional, porque se você mandar um artigo agora para a Folha de São Paulo, me xingando, destruindo a minha reputação, eu sei que a Folha não vai publicar, sem checar, etc. Ela não vai publicar. Então, isso já é feito. Então, não é que as plataformas exerceriam um controle, uma censura, coibindo a liberdade de expressão da pessoa. Filtro, né? Não é isso, sempre foi feito. Não pode publicar qualquer loucura.
Então, as plataformas têm que ser chamadas também às falas. É isso mesmo, é isso mesmo. Bom, Rodrigo tem uma pergunta, se puder. Obrigada, Amanda. Me chamo Rodrigo, tudo bom? Eu queria saber, doutor, você acha que vai chegar ao ponto de, por exemplo, as pessoas físicas, que a gente recebe mensagem no WhatsApp com alguma coisa que é fake, a gente acaba repassando, vai chegar ao ponto de alguma punição, de repente conseguir rastrear onde a pessoa encaminhou, ela tem alguma punição para poder parar de disseminar isso aí? Eu acho que sim, eu acho que esse é eu acho que esse é um horizonte para onde a gente deve caminhar e obrigar, né, com a legislação impositiva, as plataformas a fornecer os dados e as origens da fake news. Eu acho que nós temos que caminhar para isso. Eu não sei em que medida nós seremos bem-sucedidos, mas eu acho que temos sim. Mais alguém? Vereador Gino Mariano. Oi, bom dia, gente. Meu nome é André. Primeiro, Machado, obrigado pela presença e eu vou fazer da minha fala um apelo para que a sua palestra renda muitos frutos na nossa cidade, né? A gente está na Câmara dos Vereadores e acho que tudo que você trouxe para a gente é o que a gente já sabe como funciona a fake news. E eu queria fazer um apelo principalmente para os três que estão, para a presidenta Sabrina, para o Vieirinha e para o Gino, estarem atentos a isso, porque da mesma maneira que a Sabrina colocou, a imprensa ela se aproveita da polarização para ganhar audiência, né? Quando a Globo fala mal do Bolsonaro, ela está tentando retomar a credibilidade dela e também conquistar a nossa audiência, né? Eu não acredito quando a Globo coloca um beijo gay numa novela que ela está apoiando a causa, ela está em busca de audiência. O capitalismo é isso, né? Da mesma forma, quando a Gerdau rompe o patrocínio de um jogador de vôlei homofóbico, ela não quer associar sua imagem a isso, porque essa situação. Mas da mesma forma que a imprensa faz isso, a gente também, atores políticos do dia a dia, fazemos. A gente viu o nosso ex-prefeito vestir a camiseta do Bolsodória na eleição passada, porque ele achava que aquilo, naquele momento de polarização, aquilo era positivo para ele enquanto figura política. A gente vê aqui na Câmara mesmo, várias vezes a gente vê aqui em Santana de Parnaíba ilações, por exemplo, de que o ex-prefeito teria desviado, roubado 60 milhões. E isso é uma desinformação que não só prejudica a imagem do ex-prefeito, mas deseduca a população. Porque era uma oportunidade, nesse caso, por exemplo, né, de explicar, ficou um rombo no cofre, ficou uma dívida de um ano para o outro, mas não, a gente opta por atacar a pessoa e falar, não, ele deixou um rombo, ele roubou 60 milhões. Da mesma forma aconteceu com diversos outros políticos, assim. Ou então, outro dia aqui na Câmara, tentaram relacionar o padrasto de um vereador com o fato dele ter sido ex-secretário de uma gestão anterior. Esse tipo de coisa, Sabrina, é fake news. É esse tipo de ilação que se faz, essa tentativa de fazer com que a pessoa entenda alguma coisa a partir de uma informação que não existe. Qual a relação do vereador ter um padrasto que foi secretário? Não havia relação direta, né? E aí eu fico me perguntando se a gente não consegue trazer esse espírito democrático para a nossa Câmara dos Vereadores também. E não é só vencer as eleições, né? A democracia precisa vencer também, eu acho. O teu nome, perdão? Meu nome é André. André, vamos lá. A questão, a gente está tratando a fake news como um todo, eu compreendi a sua colocação, ok? É em âmbito municipal, estadual e federal, né? Não só no âmbito da política, mas em todos os segmentos, mas algumas questões colocadas por você, que respeito, ok, a sua opinião, mas são processos existentes. Tem as verdades, independente, já que você mencionou no âmbito político municipal, independente do gestor, se foi o ex, o retrasado, o de décadas atrás, o atual, não importa. Isso é comprovado juridicamente, independente de quem está sentado, né? Então, é diferente de você disseminar uma fake news. Outras colocações, ok, mas por isso que eu falo, nós temos, inclusive, advogados aqui, enfim, e a classe jurista e da advocacia, independente das partes, elas estão aí para
comprovar, e dos poderes, desde Tribunal de Contas, do Estado, enfim, âmbito nacional, né, federal, para comprovar a veracidade da informação que foi disseminada, independente do poder, do território municipal, estadual e federal. Então, no caso, no qual um dos casos que o senhor pontuou, de fato, foi devidamente comprovado, com contas. Agora, eu compreendo, talvez, o termo que alguma imprensa usou, aí ok, mas, assim, contra fatos não há argumentos, né? Trânsito julgado, né? Então, aí entra um pouquinho mais além da esfera, que não é o âmbito aqui em discussão, mas foi devidamente comprovado e julgado. Então, assim, aí foge um pouquinho dessa esfera de fake news, que não houve fake news, né? Então, voltando um pouco mais para a palavra fake news, é quando eu olho para... eu não sei se eu vou conseguir externar o que eu estou pensando, mas você, André, eu olho para você e falo, olha, você, na palestra, agora, nesse exato momento, você me xingou de palavra PTZ. Estamos aqui gravados com diversas testemunhas que não houve. E eu vou na minha rede social, ou vou na imprensa escrita e divulgo. Isso é uma fake news. Aí cabe você a provar que não, obviamente, escolhendo todas as provas, leva para o poder competente para julgar e me punir. Aí sim, isso é uma fake news. E se de fato isso aconteceu, se você me xingou e eu fui contra, e eu disseminei essa notícia, eu vou conseguir provar também via a imprensa e aos cidadãos parnaibanos que houve isso. Então, teve 2 pontos aí que o senhor colocou que, de fato, foi comprovado, o trânsito julgado. Então, assim, eu entendi também a esfera como um todo, a conotação como um todo, também compreendi como um todo, mas na questão contra fatos não há argumentos. Num dos pontos, que eu não vou entrar no mérito aqui, que eu acho que o senhor está me entendendo e que todos aqui estão compreendendo. Tribunal julgado, contas reprovadas, teve todos os documentos comprobatórios daquilo, independente de 1 centavo, ou 70 milhões, ou 100 milhões, ou quem for o julgado. Não estou entrando no mérito de quem foi, se foi 10, 20, 30 anos atrás, ou atualmente, ou no futuro. Então, são coisas, assuntos aí que se misturam um pouquinho, né? Então, assim, talvez a imprensa como um todo, não só na nossa cidade, como nacionalmente, deveria... para um público que é leigo, né, que está de fora, ser mais detalhado e usar termos mais claros, que faça o cidadão, e até propício isso, porque faz o cidadão entender a profundidade do... Porque, às vezes, uma palavra, já que o senhor usou, roubo, no país que a gente vive, o roubo passa. Agora, se eu sou uma imprensa inteligente, eu vou lá e detalho cada fato do processo, porque aí prejudica ainda mais. Prejudica, o que eu quero dizer mostra a verdade para o cidadão, o delito cometido pelo gestor ou pelo cidadão. Eu acho que poderia ter sido até explicitado ainda mais, colocado cada detalhamento da onde foi parar, como foi usado, independente de quem, que fique bem claro isso, entende? Então, eu ainda achei que foi muito superficial, deveria ter trabalhado mais o tema, falou, olha para onde foi, olha o que foi trânsito julgado, olha como foi rejeitado, por qual colegiado foi rejeitado, olha o que aconteceu na nossa cidade, para explicitar isso, para explicar melhor para o cidadão, até em termos jurídicos. Talvez a imprensa como um todo está esquecendo um pouco o termo técnico e jurídico e usando mais jargões, aquela coisa toda, para criar um impacto mais o emocional, talvez aquela coisa toda, que, na minha visão como técnica, eu acho que colocando as pontuações com os termos corretos, causa muito mais um impacto da verdade, para mostrar,
olha onde foi o verbo usado popularmente, né? Geral, não estou falando só desse seu exemplo, mas geral, olha o roubo, olha, não, mas joga tecnicamente, faz o cidadão pensar. Eu acho que o impacto é muito maior. Se eu fosse a imprensa, eu faria nesse sentido independente, porque a imprensa ela tem que ser imparcial, né? Assim como os juízes, enfim, ela tem que andar pela verdade e pela lei. Eu acho que falta isso para mostrar ainda mais a verdade. Porque, às vezes, só coloca um título sensacionalista. Aquilo que você falou até de novela, até também. Porque ela quer o ibope, aquela coisa toda que mexe com a emoção. Mostra os termos técnicos, mostra, de fato, aonde foi, que o impacto da verdade é mais avassalador e benéfico para a população, porque vai saber se um gestor, de fato, para onde foi, o porquê desse desvio, aonde foi, qual que é a verdadeira quantia, né, do que usar um jargão ali, mostra no corpo do texto, tecnicamente, aquilo que é verdade. Todos os processos, julgamentos, tudo, porque ninguém, nesse caso teu apontado, não houve fake news. Foi fato julgado, desculpa, foi inclusive por um colegiado, contas analisadas, rejeitadas, enfim. Mas eu entendo o teu contexto de trazer para a esfera, inclusive dentro da Casa de Leis Municipal, não só no nosso município, como em diversos outros, aí na extensão territorial, nacionalmente falando, né? Não pode ser um peso das medidas, como eu coloquei aqui na questão do artigo 22, a nível, né, nacional, que, se de fato aí a tendência é essa, como o doutor falou, né, que os poderes já estão colocando as garras, mostrando, falou, olha, fica ligeiro que a gente está olhando isso, vai ser proibido pelo artigo, causa inelegibilidade, pena PTG, enfim, que assim faça, mas independente se é esquerda, se é direita, se é centrão, não importa. Lei e regras foram feitas para serem cumpridas, né? E, de fato, explicado para o cidadão, porque quando eu falo leigo, é no bom sentido, porque o cidadão ele não tem obrigação de entender termos, a questão partidária ou jurídica. Eu não sou advogada, então, às vezes, precisam até me desenhar, o advogado, ou um promotor, ou o juiz, desenhar e falar, olha, está indo para este caminho por conta disso, bem explicadinho, porque se você explica num contexto geral, quem não faz parte da área do ramo, não entende muito, você meio que entendeu um pouco, engole aquilo, então tem que ser detalhadamente para o cidadão, em todos os assuntos, em todos os segmentos, não só política, em imprensa como um todo, e em debates também, sempre mostrar a verdade, porque eu sou do seguinte lema, quem não deve, não teme. Quem não deve, não teme. A justiça está aí para ser provado. O que eu acho que a gente poderia filtrar um pouco mais a gente, que eu digo, até a banalização da informação, é porque, que nem o doutor falou, a fake news ela vem para arrebentar até com a moral, com o pessoal da pessoa, né? E, às vezes, isso causa danos irreversíveis até psicologicamente, mexe numa estrutura como um todo, não irreversível, porque a partir do momento que você está com a verdade, você luta para mostrar a verdade sempre prevalece. É que te dá um trabalho, hoje em dia, para você mostrar para os robôs que a humanidade, que deixaram-se tomada só por um título, e você lá explicar e mostrar a sua verdade, só que, no fundo, no final das contas, a verdade sempre é dita. Por quê? Porque tem a decisão. Tem a decisão judicial, tem aí um colegiado, se é do âmbito que seja para ser julgado por essas esferas ou outras, enfim, como um todo, independente do segmento. Quem caminha com a verdade, quem não teme, quem não deve, não teme. Então, fica o apelo da parte emocional que eu falo, e eu falo mesmo com toda humildade, eu estou me lapidando, aprendendo a cada dia a controlar as emoções, porque, às vezes, não só no meio político, qualquer outra coisa, até
vou colocar aqui meu lado mulher aí, tem bastante gente que assiste novelas, acompanha meio artístico, no meio político também. Você pega uma notícia, você só lê o título. Aí você é tomado pela... Você viu o que aconteceu? Você viu o que aconteceu? Meu, abre, leia, vá pesquisar. Não tem desculpa. Da mesma maneira que a informação chegou fácil para você através de uma mídia, de uma plataforma, de um smartphone, você também tem fácil acesso aos canais de averiguação para apurar isso, filtra, né? Para você não transformar isso, potencializar o que já está totalmente tomado, né? Para propagar coisas ruins ou até distorcidas, independente se é político ou não. Faz o nosso dever, filtra a emoção, veja. Abriu ali no título, você ficou assustado ou com medo ou feliz. Mas será que é verdade mesmo? Da mesma maneira que foi fácil chegar em mim, vai ser fácil eu pesquisar. E coisa que a gente, hoje em dia, não pesquisa mais. A gente lê um rótulo. A gente não procura saber a veracidade das coisas. E coisa que a imprensa também já não ajuda, porque ela não coloca detalhado alguma coisa, ou às vezes já vem distorcida da empresa, pela imprensa. Então, assim, eu entendi um contexto todo, como você colocou, mas eu quero deixar bem frisado aqui, até como papel de legisladora, que acompanha os processos, enfim, como representante do povo. Um ou dois pontos que o senhor colocou é fato consumado, não houve fake news, foi julgado, recorreu, foi julgado, contra fatos não há argumentos, ponto. Né? Que foi a questão porque não me importa se foi o se foi o houve, ponto, foi provado, houve sim os cofres públicos em determinados milhões. O que faltou, que eu acho que precisou ainda mais, e era merecedor, inclusive, mostrar para a população aonde foi parar. E mostrar também todas as sentenças que comprovaram aquilo. Mas eu entendo que o termo usado... o título, independente se é para uma novela, se é para um assunto político, eu acho que a imprensa deveria trabalhar um pouco mais e ser mais técnica e mostrar a fundo mesmo. Porque quem trabalha com a verdade, quem não deve, não teme. Quem roubou, roubou. Quem xingou, xingou. Quem não roubou, não roubou. Quem ganhou, ganhou. É a verdade, a gente precisa lutar pela verdade. Mas eu entendi a conotação como um todo e a sugestão ficou aqui absorvida. Tá bom? Obrigada pela participação, André. Mais alguém? Presidente, o vereador Gino tinha se manifestado. Eu tenho depois uma pergunta aqui que veio... O pessoal que está acompanhando em casa também tem uma para o palestrante, para a gente voltar ao nosso tema inicial das fake news. Bom dia. Quero agradecer e parabenizar o doutor Antônio Machado pela palestra, muito importante, gostei muito mesmo. Muito obrigado pelo presidente, a doutora, muito importante o tema. E o que eu pude entender um pouco aí, palestrante, muito importante, o senhor falou dessa bolha. Essa bolha, vamos falar da bolha negativa e uma bolha positiva. Doutor, você poderia explicar um pouco? O que eu entendi é que essa bolha negativa... Esse fake news, vamos falar do fake, ele cria esse assunto negativo, é uma forma de ele se alimentar. Se ele falar a verdade, ele não consegue atingir aquele público dele, ele não consegue atingir aquela bolha dele. Então, o objetivo dele, ele tem que criar um ponto negativo, falar mal de X, para ele se apresentar. Então, aí eu volto atrás, é uma pessoa muito negativa, é uma forma dele chamar a atenção. Pegar esse público dele, vou criar um assunto negativo e vou soltar aqui. Porque se eu falar a verdade, ninguém vai me enxergar, eu não vou chamar a atenção. Então, é onde eu volto à fala do palestrante e da presidente. A justiça, pegar mais firme nisso aí, investigar e punir essas pessoas. Porque se ela não tem um assunto verdadeiro para falar, por que criar um assunto, que nem o senhor falou, do Trump. Ele criou um assunto negativo, aquela população de 40%, acho que no mínimo ele já não gostava daquele do Obama,
Então, ele soltou aquele assunto, fortaleceu ele. Foi uma forma dele, assim, ó, eu vou soltar esse assunto, vai me fortalecer. Esses 40%, futuramente, pode chegar a 50% ou 60%, que uma formiguinha vai passando para a outra. Então, acho muito importante mesmo, acho que a população, as autoridades maiores, cobrar mais da justiça para punir essas pessoas que criam esse fake news. Isso é muito prejudicante, que não ataca só a pessoa, né, presidente? Vem a família. A família sofre muito. Você talvez, em algum momento, você consegue se defender, mas a família está muito inocente ali, isso ataca muito a família, isso vem levar até casos até mais sérios durante a família. Então, quero agradecer mais uma vez, a palestra foi muito importante, era muito importante que mais pessoas participassem muito dessa palestra, para evitar de passar coisas negativas, para estar prejudicando pessoas que às vezes não tem nada a ver. Muito obrigado mesmo, muito obrigado. E um bom dia a todos. Mais alguém? Ricardo? Bom dia, meu nome é Ricardo. Na verdade, não é uma pergunta, eu gostaria só de fazer uma indicação de um livro, né, que é do mesmo autor, do George Orwell, que retrata muito da utilização da fake news, tanto do ganho do poder, mas também para se permanecer no poder, que seria a revolução dos bichos. Obrigado. Eu vou ler. Obrigada, Rick, pela dica. Tem uma pergunta aqui que veio pela internet, eu vou fazer e passo para o senhor, vereador. Para o palestrante, o que o senhor acha das medidas que têm sido tomadas pelas plataformas? Por exemplo, o banimento do Trump, do Face, do Twitter. Isso não seria uma sessão perpétua? A plataforma, ela pode exercer esse tipo de penalização? Até onde vai esse poder da plataforma? Pode falar. Não tem mais um? Não, acho que... Vereador, ele pode responder e depois o senhor fala? Pode ser? Obrigada. Bom, eu acho, vereador Gino Mariano, que é por aí. Eu acho que a justiça tem que, de fato, coibir efetivamente, independentemente do colorido ideológico, como diz a presidente, a lei é para todos. Eu acho que ela tem que ser firme. Parece que o TSE agora pode mudar esse paradigma, funcionar como um horizonte para onde deve caminhar a justiça no combate às fake news. Eu concordo inteiramente. A justiça deveria ser a primeira a dar esse exemplo e puxar essa luta contra as fake news, porque as fake news estão atingem as pessoas com a cultura da lacração, a cultura do banimento, a cultura do ostracismo, a cultura do cancelamento, mas atinge as instituições também, entre elas a justiça. Então, eu acho fundamental que caminhemos por aí, né? A outra questão, a revolução dos bichos, assino embaixo, interessante, e o poder das plataformas. Olha, eu acho que o que as plataformas fazem, né, baniu o Trump, derruba a live do Bolsonaro, derruba isso, eu acho que é importante, né? Não vou, mas é pouco, e às vezes é cínico, porque são as plataformas que viabilizam o trânsito das fake news. Elas precisam ser chamadas à responsabilidade para coibir isso, mas precisam ser responsabilizadas também. Elas não podem ficar impunes, e não pode ser quem pune o autor da fake news. Elas têm que coibir, não é, como eu dei aquele exemplo, você manda um artigo agora para a Folha, ela vai fazer um filtro, ela não vai publicar qualquer artigo que você está cancelando uma pessoa, ela vai ter que investigar. As plataformas têm que fazer isso. Agora, como que elas fazem? Com essa massa, com esse trânsito em massa de informação. Eu sei que é difícil, mas elas têm a obrigação de criar os mecanismos tecnológicos para filtrar isto, e não, porque elas coíbem, derrubam a conta do Trump por 15 dias, depois tem muito Trump por aí, e eles usam o quê? Exatamente as plataformas para continuar dando continuidade ao que o Trump fez. Então, às vezes, é meio cínico isso. Você fala, não, elas estão agindo, e o Mark Zuckerberg, ele se defende muito, não, eu derrubei a conta de fulano, porque veiculou fake news contra as vacinas. Eu derrubei tudo quanto é fake news em relação à pandemia, nós estamos derrubando, estamos fazendo um pente fino. Não faz mais que obrigação. Agora, tem que saber que elas derrubam uma conta, mas tem milhões de contas que elas estão veiculando por aí.
Então, a responsabilidade delas não se esgota ali. Eu acho que isso tem que ser melhor, inclusive normatizado, regulamentado, né? Eu acho que isso é um dos nossos grandes desafios nesse momento, né? Esse de fazer com que as plataformas assumam as responsabilidades de coibir e sejam coibidas e até punidas, porque viabilizam esse tipo de prática, que é o de disseminar a mentira, a falsidade, etc. Porque tem duas coisas, acho que o internauta que acompanhou a palestra e está ansioso, tem duas coisas que a gente precisa pensar. Primeiro, não haveria fake news, no sentido em que nós tentamos definir hoje, se não tivesse as plataformas, se não tivesse a tecnologia digital lá do Vale do Silício. Não haveria, tá? Então, eles são o quê? As plataformas são o quê? Parte do problema. Não podemos olhar para elas como a solução. Eles são parte do problema. Segundo, essa tecnologia apareceu num momento, numa fase da humanidade, e aí é uma coisa um pouco mais sofisticada, não é razoável nós inserirmos aqui, mas eu não vou subestimar o nosso público, que é inteligente e sabe do que nós estamos falando. Vou só jogar a notícia. Isso surgiu num momento, essas tecnologias que possibilitam a veiculação de fake news, num momento em que predominava uma cultura filosófica do chamado pós-modernismo. O que nós designamos com isso? Várias coisas, mas principalmente o fato de que não há uma só verdade. Há várias verdades, há várias possibilidades de conhecimento, tudo tem vários lados, nós podemos conhecer de várias maneiras. Isso, você está vendo, relativizou muito o problema da verdade, e esse é um momento filosófico da humanidade. Isso é uma cultura filosófica de vanguarda, que está hoje governando as nossas cabeças. E, portanto, isso pode levar, se há várias verdades, várias maneiras de interpretar a verdade, de conhecer a verdade, etc., então, tudo é relativo. Isso abre o caminho para o ceticismo, para o niilismo, isso enfraquece a verdade. Então, diz que quando cai um grande avião, não é uma causa só que derruba, tem várias causas que concorrem. O que eu acho que são as 3 grandes causas para esse sucesso das fake news? Primeiro, o desencanto com a democracia liberal representativa no mundo, o declínio dela, por várias razões: corrupção, financiarização, elitização, frustração da classe média que pensava que a democracia atendeu seus anseios, e também da classe trabalhadora, classe pobre, ficou frustrada, a democracia não deu essas respostas. Portanto, tem um fracasso da democracia liberal burguesa. Vamos pensar em outras formas de democracia, participante, etc. Não esse é o nosso assunto. Mas há essa frustração, e não é no Brasil. Isso é geral. Alguém vai dizer: a democracia liberal burguesa representativa é uma fachada. Ela não atendeu aos anseios mais legítimos e profundos e humanos da humanidade, e, portanto, ela fracassou. Isso é uma coisa que, essa perda da confiança na democracia, das instituições e, portanto, na verdade da democracia, é algo altamente nocivo. Segundo, no momento em que isso atinge o seu auge, a virada de século, aparece a tecnologia digital, que favorece o curso das fake news. Dizem, eu não acredito, que a fake news corre 6 vezes mais do que a verdade na internet. Eu acho que corre muito mais. Muito mais. E que atinge a mídia, a senhora falou, a mídia também. A mídia tem aquela cultura do viés de confirmação, que vem muito da internet. O Google virou uma universidade aberta, até os intelectuais, não é, vão lá no Google. Vou confessar, sou professor da Unesp de Franca há 32 anos. Você não acha que eu entro no Google todo dia para buscar alguma coisa? Então, vamos ser honestos, não é? A palavra não, tem que ser papo reto.
até os intelectuais, é uma grande universidade aberta, precisa tomar cuidado com essa universidade. Então, ao lado do fracasso, digamos, da democracia liberal representativa, não é da democracia como um valor universal, mas ao lado da democracia, do fracasso da democracia moderna, com a chegada das fake news e este pano de fundo filosófico do pós-modernismo, de relativização da verdade, eram os ingredientes necessários para derrubar um grande avião, para chegar ao fracasso da verdade e fazer com que a humanidade parece ter retrocedido para uma era de trevas, de obscurantismo. Eu não pensava que eu fosse encontrar alguém que dissesse que a Terra é como uma pizza, que ela é plana, ou que a vacina mata, ou que a vacina causa AIDS, ou que não há aquecimento global. Eu não pensava que fosse encontrar isso, e você encontra até na academia, gente que está pesquisando e produzindo para alimentar as fake news, alimentar a mentira. Então, acho que esses 3 elementos, hein, olha, isso é um ensaio que nós estamos fazendo, eu não sou dono da verdade. Hein? Bem compilado. Isso, bem como juntando as coisas, na verdade, nós estamos fazendo. Esse fracasso da democracia, a relativização da verdade pelo predomínio do pensamento pós-moderno e a chegada dessa coisa maravilhosa e monstruosa que é a tecnologia da informação, ia dar algum problema. Tá? Então, não vou jogar a culpa nas costas dos engenheiros. Eu até me lembrei de um livro que chama Engenheiros do Caos, da Empoli. Perca tempo com esse livrinho, um livrinho, Engenheiros do Caos. É uma brochurinha, esqueci qual é a editora. Eu não vou jogar a culpa sobre os engenheiros do Vale do Silício. Eu não vou jogar a culpa só sobre os políticos. Não vou jogar a culpa nos filósofos do pós-modernismo, lá com Jacques Derrida, que diz, olha, não há uma só verdade e tal. Não vou jogar a culpa nas costas de um segmento só, mas é como a senhora falou, o encontro disso produziu esses problemas. Bom, vamos ouvir o vereador Vieirinha e depois nós vamos precisar encerrar, que o palestrante tem um outro compromisso. Bom dia a todos e a todas. Obrigado aí, doutor Antônio, doutora. Sabemos da importância dessa palestra magnífica, né? A importância da informação do cidadão que estão nos assistindo aí. E dizer que fake news ele é um câncer, né? Se lastima rápido. É como se fosse uma coisa assim do mal. Deveriam usar para o bem, mas infelizmente são contágios muito rápidos, que às vezes até nos assusta, é avassalador essas fake news, para que as leis aí, para o ano que vem, para que realmente aperte o cerco, né? Que vem ali, para aquela pessoa que se espalhou todas essas pacotes de maldades, que às vezes até umas coisas inusitadas, né? Porque assombra a família, entra na casa das pessoas e a gente anda na rua e às vezes, olha, isso aqui é verdade, quer dizer, o fake news ele espalha uma verdade mentira. Olha só o quanto que é importante essa palestra aqui na Câmara. Agradecer à presidente Sabrina Colella, o vereador Gito Mariano, e a importância da informação, mas a informação com precisão, que o cidadão busque ali, como a presidente bem salientou, a verdade, não a mentira, né? Para que aí essas leis aí venham de encontro, e que esses fake news, eles paguem realmente na lei, né? Doutor Fiesta está aqui, muito obrigado, doutor Fiesta, e quero agradecer a todos, a doutora aí também, e dizer que é um evento, a palestra de grande proporção, né? Que nos traz essas informações para que o cidadão realmente busque toda a verdade. Meu muito obrigado a todos e Deus abençoe. Eu quero falar, presidente, que a presidente falou com propriedade. Nós nunca falamos aqui nenhuma mentira, porque toda a verdade, ela vai prevalecer, né? Muito obrigado a todos. Tenham um ótimo dia. Obrigado, doutor. Fique com Deus. Muito obrigado a todos. Bom, vamos encerrar. Como a doutora Patrícia disse, nosso palestrante tem outro compromisso. Doutor, muito obrigada pela presença, pelo ensinamento. Quero lhe ver mais vezes aqui conosco.
né? Agradeço a todos que nos assistiram, os internautas, a toda a equipe aqui que proporcionou a filmagem, os nossos funcionários, a todos os nossos convidados, os cidadãos que assistiram. E é isso. Eu acho que vocês possam agregar na vida do dia a dia de vocês, independente se vocês são figuras políticas, cidadãos comuns, como um todo. E vamos trabalhar isso. Sempre em busca da verdade. Nessa correria que as nossas vidas, né, parece que a cada dia mais está mais rápido o tempo, o dia termina, mal começa e já termina, mas a gente tem que saber dar a devida proporção, o devido tempo, para a gente pesquisar um pouco melhor, entender, compreender, interpretar de fato o que está escrito, né? Controlar nossas emoções também, repassar notícias que de fato agreguem, que são verdadeiras. E eu acho que todo esse conteúdo aqui dá para aplicar, inclusive, na vida pessoal, no dia a dia, e esse foi o intuito, proporcionar esse conteúdo para todos vocês e todos que nos assistem. Então, eu agradeço de coração a presença de todos, mais uma vez, de coração, a sua disponibilidade, doutor, grande legado que vai deixar aqui para a gente. Espero vê-lo em breve novamente, e é isso. Muito obrigada a todos. Bom dia, fiquem com Deus. Presidente, podia só me despedir? Gente, eu também quero agradecer intensamente o convite. Para mim foi especialmente honroso. Agradeço, portanto, na pessoa da presidente Priscila Colella. Sabrina, desculpe. Da diretora Patrícia Machado, agora posso revelar que ela é minha filha, né? Uma filha com muito orgulho, uma advogada que me orgulha muito na área eleitoralista. A presença de todos, o vereador Vieirinha, assino embaixo do que ele disse, também tem uma fé muito grande na lei, no combate às fake news, a presença de todos, o meu amigo Francisco Roque, já não sei se está aí, o meu ex-aluno, cadê o Francisco Roque? Ah, está aqui. O meu ex-aluno, o vereador Gino Mariano, e todos, em nome desses todos, eu quero dizer que foi muito, para mim, muito agradável, muito importante também e produtivo vir a Santana do Parnaíba, e eu acho que nada mais, o presidente Sabrina, nada mais, como direi, adequado do que falar sobre combate às fake news e compromisso com a verdade na casa do povo campeão da transparência. É isso aí. Muito obrigado. Bem lembrado. Belas palavras, doutor, é isso mesmo. Quero aproveitar, pegar um ganchinho e lembrar e comunicar, talvez, os que não acompanharam, nós, Santana de Parnaíba, ganhamos o título nacional de Transparência e Eficiência Fiscal. É a transparência fiscal, que é justamente o ponto que o nosso cidadão colega André mencionou, eficiência e transparência fiscal, né? Então, sempre a verdade vai aparecer, independente de lados, ideologias, de segmento, e quero parabenizar a nossa querida cidade e que continuemos no caminho do bem, a propagar o bem, a propagar a verdade, absorvendo o aconselhamento também do nosso acompanhante aqui, que é o cidadão André, colocar sob temas adequados, sob títulos adequados e até mais técnico, para sempre mostrar a verdade, sendo elogio, crítica, enfim, para agregar o cidadão e a cidade como um todo, e Santana continuar disparada aí no sucesso como sempre. Obrigada a todos, fiquem com Deus.